Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje sobre esse assunto que para a gente é tão relevante. Nós vamos falar sobre o monitoramento de ESG na cadeia de fornecedores de carvão vegetal. E a gente vai falar, sobretudo, sobre alguns aspectos práticos. Nosso objetivo aqui é traçar alguns elementos práticos que são muito relevantes para que todo mundo saia daqui com algum conhecimento já para aplicar no seu dia a dia acerca do monitoramento de ESG na cadeia de fornecedores de carvão vegetal. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou advogado e também sou programador. Trabalho há cerca de 20 anos já na advocacia voltada para questões ambientais e de ESG. E o nosso papel na advocacia, né, uma questão que sempre foi uma grande fonte de inquietude para mim na advocacia, era a incapacidade da advocacia de resolver problemas de forma preventiva. Eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, sempre pensando sobre como fazer para que eu conseguisse entregar para o meu cliente algo que tivesse um valor agregado para mitigar os riscos, né, relacionados às questões ambientais, sobretudo. E, né, num determinado momento da minha carreira, lá no mestrado de engenharia que eu fazia na Universidade Federal de Ouro Preto, começou a me despertar essa questão de programar. E aí, ao aprender a programar, eu descobri que nos dados públicos nós temos respostas capazes de resolver esse problema. E por isso eu estou aqui apresentando para vocês. Bom, eu vou começar falando para vocês aquilo que muitos já devem saber, porém com um enfoque um pouco diferente. Eu vou dizer para vocês o que é ESG. Bem, ESG é uma sigla que tem 3 letras que representam 3 questões extremamente relevantes dentro de todos os ambientes da nossa vida. Sejam eles políticos, sejam eles ambiente de trabalho, ambiente comercial, o primeiro setor, o terceiro setor, o segundo setor, e todas as questões que se relacionam na nossa vida, seja ela profissional ou até mesmo pessoal. ESG representa, portanto, questões ambientais, questões sociais e questões de governança. E eu gosto de falar sempre dessa amplitude, trazendo até o lado pessoal, porque isso, de certa forma, justifica de forma clara e precisa a relevância desses temas. Porque se a gente fizer uma análise muito transparente, muito simples, né? Todos nós estamos nesse momento rodeados por algum meio ambiente, por algum meio, por algum local onde a gente se encontra. E esse ponto é extremamente relevante para a gente estar aqui agora, por exemplo. Se a gente estivesse no meio de um local que não tivesse um mínimo de qualidade ambiental, no caso, por exemplo, a qualidade ambiental pode ser, sei lá, um ar respirável, a gente não ia estar aqui podendo se comunicar nesse momento. Da mesma forma, as questões sociais são extremamente relevantes e as de governança também são extremamente relevantes. Mas o exemplo serviu para mostrar que esses assuntos não eram as principais preocupações dos grandes investimentos do passado. Mas, à medida que isso foi se tornando mais relevante para as pessoas, isso passou a ser mais relevante para as empresas. Sabe por quê? Porque resolver as questões ambientais, sociais e de governança da humanidade é algo extremamente relevante para a continuidade da vida na Terra. Todos nós já ouvimos falar, por exemplo, de questões relacionadas a mudanças climáticas e como isso tem revolucionado a forma de pensar de todas as pessoas que têm cargos, por exemplo, hoje de autoridade em qualquer lugar do mundo. Por isso, ESG é uma sigla que representa, portanto, 3 fatores que estão no dia a dia das empresas e que, sim, são extremamente relevantes para todo mundo. Não à toa, isso é assunto, por exemplo, de todas as grandes reuniões de Banco Mundial, de Fórum Econômico de Davos e de todos os grandes fóruns internacionais que reúnem significativamente a maioria absoluta dos capitais no mundo afora. Isso porque investidores já perceberam que se coloca dinheiro em ESG, você está colocando dinheiro em empresas capazes de performar para o futuro. Se você não faz uma análise ESG, você está fadado
a se relacionar com empresas que podem, a qualquer momento, perder valor. Ter uma política estruturada de ESG serve justamente para isso, para impedir que você tenha problemas que façam com que você perca o valor. Seja um caso voltado a questões ambientais, como, por exemplo, um rompimento de uma barragem, ou questões relacionadas a pontos sociais, tais como questões relacionadas a trabalho análogo à escravidão, e ainda nas questões de governança, como questões de corrupção ou de problemas contábeis, como a gente pode exemplificar. Já aconteceram inúmeros desses só nos últimos meses aqui no Brasil. Portanto, a ESG é extremamente relevante para todos os investidores. Mas por quê? Porque também é relevante para todos os clientes. Não existe empresa sem cliente. E nós podemos refletir de forma bem objetiva que os clientes estão dispostos a fazer pagamentos para as empresas que cumpram as métricas de ESG. E isso, pessoal, venho concluindo, não é apenas sob a sigla ESG. Não existe uma nova sigla que traz uma nova realidade e, portanto, exige uma nova concepção. Mas se trata de uma nova sigla que traz concepções e realidades que nós já conhecemos e que já estão presentes na nossa vida. Seja porque, principalmente, é ESG e essa sigla, que pode ser nova para alguns, porque começou-se a falar muito disso na atualidade, mas ela remete a, por exemplo, padrões normativos que já se encontram presentes no Brasil há mais de décadas. Existem décadas que é crime ambiental você, por exemplo, fazer, né, a disposição irregular de resíduos. Existem métricas que falam sobre há mais de décadas sobre a existência de trabalho análogo à escravidão no nosso país. Também existem métricas muito antigas que trazem cadastros anticorrupção e tudo isso já está presente na nossa vida. O ponto central e o que me leva a concluir esse slide, a presença dessa sigla aqui, é justamente dar um nome novo para um conjunto de valores que estão sendo ressignificados, ou seja, estão sendo trazidos à tona sobre um novo viés, olhando-se como que esses elementos estão sendo geridos dentro das empresas. E nada melhor do que o exemplo, né? Trouxe aqui uma reportagem do BNDES, da agência do BNDES, que mostra para a gente, né, que o BNDES está aprovando a primeira operação de carvão vegetal do Fundo Clima, está fazendo um financiamento na ordem de 54 milhões de reais à Valorec, porque ela está modernizando com tecnologia de carbonização contínua o processo de produção de carvão vegetal sustentável. E aí eu chamo a atenção para o setor que nós estamos dizendo aqui, mostrando prioritariamente o quão relevantes são questões relacionadas a ESG. Como a gente está vendo, estamos falando sobre financiamento, obviamente, com taxas mais baixas, financiado por um fundo específico criado com o objetivo de melhorar o meio ambiente do mundo, ou seja, o Fundo Clima, que está ali com um objetivo muito claro sobre a sua operação no país, que é investir, né, viabilizar investimentos na seara que possa fazer uma contribuição positiva para, né, a luta contra as mudanças climáticas. E aí a gente já enxerga o quanto o setor de carvão vegetal é um setor relevante para os aspectos de ESG. Ora, é porque o Brasil hoje possui o setor de carvão vegetal talvez mais sustentável do mundo, é que muitos olhares são jogados em cima desse setor aqui no nosso país. Isso prioritariamente pela sua posição, que é de liderança nesse assunto quando a gente conversa principalmente sob a ótica das mudanças climáticas, que tem sido uma das óticas mais relevantes para se falar de aspectos ESG. No entanto, esse segundo gráfico mostra não apenas o ponto positivo, mas principalmente os desafios que a gente está enfrentando. De acordo com a OMC,
Nós temos uma base de dados em que nós observamos, né, representados no gráfico, quais são os principais membros da Organização Mundial do Comércio que fazem notificações e medidas relacionadas ao meio ambiente. Ou seja, são, ao todo, inúmeros, né, milhares, no caso principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, milhares de medidas que estão sendo tomadas sob o palio do protecionismo para, né, majorar impostos e criar barreiras comerciais para produtos, por exemplo, brasileiros, que estão lá presentes. Por isso, e esse gráfico nos faz refletir de maneira muito precisa qual é a relevância desse tema. Porque nós temos hoje um setor extremamente sustentável sobre os aspectos globais, mas nós temos problemas específicos que precisam ser superados. E esses problemas específicos precisam ser superados porque lá fora as pessoas estão preocupadas em impedir, obviamente, que produtos estejam presentes lá naqueles mercados e estão dispostos a chamar medidas relacionadas ao meio ambiente no âmbito da Organização Mundial do Comércio, tal como a gente pode observar de forma muito clara pela quantidade de notificações e de medidas relacionadas ao meio ambiente que estão ali demonstradas de 2009 a 2020, principalmente pelos principais parceiros comerciais do Brasil, que estão dentre os países da União Europeia, os Estados Unidos e a China, que são os 3 primeiros colocados nessa lista de barreiras comerciais. Ou seja, não basta simplesmente, e eu concluo com esse slide, que não basta simplesmente termos um setor com o potencial de ser o mais sustentável do mundo, mas precisamos significativamente de lidar com barreiras comerciais que existem e que apontam para inúmeros problemas do ESG que a gente vai tentar desbravar nessa nossa exposição, nessa nossa breve exposição. E aí eu estou prioritariamente falando sobre alguns temas. O meu objetivo, pessoal, é ser breve, mas passar por 9 dos principais pontos que compõem o ESG para que vocês possam entender um pouco de como esses aspectos podem contribuir para o desenvolvimento das empresas de vocês. Principalmente observando enquanto, né, olham para a cadeia de fornecimento do carvão vegetal e podem, contudo, concluir quais são os principais desafios que precisam ser superados para que vocês atinjam mais regularidade e maior gerenciamento, governança nos riscos de ESG. Bem, acho que todo mundo aqui que lida no assunto do carvão vegetal sabe entender de forma interessante, precisa, quais são os aspectos ambientais mais relevantes e relacionados à gestão desses fornecedores. E a gente pode delinear dentro do meio ambiente, ou seja, dentro da letrinha E, e aí aqui eu gosto muito de brincar, né? Porque muita gente fala ISD, ou fala ESG, ou fala ASG, e vocês podem ficar confortáveis em falar da forma como preferirem. Eu acho que fica bem sonoro ESG e, portanto, costumo falar dessa forma. Dentre os aspectos do E, do meio ambiente, né, environment, nós temos aqui desmatamento, que é um ponto muito relevante que precisa ser observado. Né? Nós sabemos que, muitas vezes, para a produção do carvão vegetal, existem algumas situações de irregularidades ambientais, principalmente na ocupação do solo. Então, a gente precisa, sim, monitorar toda a cadeia de fornecimento, né, relacionada ao carvão vegetal, para identificar ali quais são aqueles CNPJs ou CPFs, ou seja, quais são aqueles fornecedores que possuem problemas com as licenças ambientais ou as autorizações para desmatamento, ou seja, as autorizações para supressão vegetal ou intervenção ambiental. É muito relevante que você consiga entender, dentro da sua cadeia de fornecimento, como está a questão do desmatamento relacionada com a questão do fornecimento desse carvão, para garantir que as ocupações não sejam fruto, principalmente, prioritariamente, de desmatamento ilegal e, especialmente, não sejam frutos de desmatamento ilegal no bioma amazônico, que tem sido um grande motivo de sanções internacionais em relação a qualquer tipo de empresa, de qualquer setor no Brasil. Então, ter esse monitoramento é muito relevante para que você possa, por exemplo, exigir
né, dos seus fornecedores, informações específicas sobre quais são as licenças deles, quais são as autorizações relacionadas ao desmatamento e como que essa ocupação do solo, que é um pressuposto para o fornecimento do carvão vegetal, tem influência dentro dessa cadeia. A rastreabilidade dos produtos também é muito relevante para que vocês possam, eventualmente, responder caso questionados acerca do desmatamento promovido por fornecedores, né, dessa linha da cadeia de fornecimento. Lidar com as autorizações, nesse segundo aspecto, também é muito importante. Por quê? Porque autorizações ambientais estão relacionadas sempre a locais, a critérios geolocacionais. E, portanto, ter um entendimento sobre quais são as autorizações e aonde elas se encaixam é extremamente relevante para a obtenção desses resultados. Outro aspecto que é muito relevante para as autorizações que estão englobadas aí nas questões ambientais diz respeito à questão temporal, uma vez que licenças ambientais ou autorizações para intervenção ambiental sempre possuem prazo e, portanto, o prazo deve ser observado dentro dessa cadeia de fornecimento para se verificar se as autorizações não só existem, como estão válidas e comunicam com esses resultados. Outro aspecto que também se relaciona diretamente a esses dois anteriores e que está junto do bojo das principais questões ambientais que precisam ser consideradas, diz respeito às infrações. Ou seja, ter um controle preciso sobre como os órgãos que possuem autoridade ambiental para fazer fiscalização estão dialogando com os empreendimentos é muito importante. Até porque é por meio de infrações ambientais, né, por meio dessas certidões relacionadas às infrações ambientais, que vocês vão conseguir entender quais fluxos estão ok em relação às próprias autorizações e o desmatamento. Ora, não raro, uma empresa pode apresentar uma autorização ambiental, um licenciamento ambiental que esteja aparentemente válido. Porém, tal autorização se encontra numa área que está, por exemplo, embargada pelo IBAMA ou pelo órgão ambiental estadual, podendo também essa área ter, né, essa documentação ter sido suspensa. Não é raro as suspensões de autorizações ambientais que estejam vigentes, porém suspensas em decorrência de um auto de infração ambiental que identifica alguma irregularidade. Conhecer esses três fatores não é conhecer tudo, porque existem inúmeros outros fatores, tais como cadastro técnico federal, né, que a empresa precisa ter. Também é necessário ter certidões relacionadas ao próprio Ministério Público para saber se existem inquéritos, né, relacionados a essas pessoas. E existe um sem número de controles que é necessário para que vocês durmam tranquilos em relação à questão ambiental, mas esses três fatores que eu apresentei são extremamente relevantes e parte-se do pressuposto de que a sua existência é um controle mínimo. E mínimo por quê? Porque todos esses problemas que eu falei aqui agora respingam, obviamente, diretamente, por causa da responsabilidade objetiva, também nas empresas que estão contratando essas empresas que estão com problemas ambientais. Então, até mesmo por causa da responsabilidade subjetiva, é muito importante que vocês façam um controle sobre esses aspectos. Isso já é um grande passo para o ESG. E você me pergunta, mas Júnior, eu não sei se existem processos de ESG que avaliam. Gente, todos os processos de ESG partem do pressuposto que as normas precisam ser cumpridas. E não é, né, de forma alguma, um problema você deixar de aplicar essas questões porque você precisa, eventualmente, lidar com os problemas. Não é porque você tem pessoas que têm problemas na sua cadeia de fornecimento que você está, né, fora do ESG. Não. Você precisa, e ESG é sobre você construir um caminho de regularidade. E partir do caminho de regularidade, a partir desse momento, você consegue mapear. Portanto, o mapeamento é extremamente importante nessas questões ambientais, sobre todos os aspectos. Já na área da governança, lembrando aí da letra G do ESG,
a gente também escolheu aqui 3 pontos que são extremamente relevantes para que vocês possam promover o monitoramento. O primeiro deles é sobre protestos, protestos de cartório. É muito relevante para você observar a saúde financeira, obviamente, do seu fornecedor. Algumas empresas se utilizam, inclusive, de relatórios do Serasa para poder fazer esse monitoramento. O relatório do Serasa não é que eu vou dizer que ele é ruim, mas ele não é muito próprio para que você possa tomar decisões relacionadas a ESG. Porque existem alguns aspectos financeiros que são relevantes, mas nem todos são. Né? Eu, particularmente, discordo de utilização, por exemplo, de score bancário para tomar, né, decisões relacionadas à qualificação de fornecedores. Acho que é muito mais relevante você observar infrações ambientais, por exemplo, do que score bancário, porque infração ambiental cai na sua conta enquanto comprador dessa empresa, mas já, né, dívidas bancárias, na maioria das vezes, não são transferíveis nesses aspectos. Mas saber se alguém tem títulos protestados vai ajudar você a entender o suficiente acerca de controles financeiros, de governança daquela empresa. Obviamente, ter um título protestado demonstra que aquela empresa possui algum problema de governança em relação ao controle das suas contas. E isso tem alguns pesos na questão relacionada ao ESG. A existência de muitos títulos protestados vai fazer com que o empreendimento seja, de certa forma, né, tenha um downgrade em relação à sua posição de governança, porque indica de forma muito clara que ele não consegue quitar com as suas dívidas. Outro aspecto que também é muito relevante na questão da governança diz respeito aos impostos. Saber sobre as questões relacionadas a impostos, se há dívidas, se está sendo pago, se tem parcelamentos e se estão sendo pagos, é muito relevante para que você entenda como esse empreendimento está lidando com a governança. Porque se de um lado protestos informam basicamente sobre as relações privadas, as questões de impostos se mostram muito bem em relação às questões públicas. Pode ser que a empresa esteja cometendo alguns ilícitos sobre aspectos econômicos e esteja, por exemplo, deixando de pagar impostos que são relevantes. E isso pode sim demonstrar que a empresa não possui um sistema de governança eficiente, porque, querendo ou não, os impostos são parte daquilo que você está, né? Você arrecada parte daquilo que você está vendendo. Se você não consegue quitá-los, é porque tem algum problema na cadeia de fornecimento dentro dessa empresa que está, de certa forma, chamando atenção para os aspectos de governança. Lembrando que nesses 2 pontos, tanto em termos de protesto quanto em termos de impostos, talvez isso pode não respingar de forma direta na empresa, mas isso pode representar também o fechamento de uma empresa. Uma empresa que deve muitos impostos e tem muitos protestos, pode ser que não continue na sua existência por tanto tempo. Então, são 2 bases que precisam também de um olhar sobre o valor, sobre o quantitativo que ali se encontra relacionado. Já na parte de cadastros, né, nós temos na Controladoria Geral da União uma série de cadastros que demonstram irregularidades, empresas inidôneas, empresas impedidas de contratar com a administração pública, empresas que estejam, por exemplo, punidas por inúmeros problemas, tais como corrupção, por exemplo, sendo um deles, empresas que firmaram acordos de leniência, e todos os cadastros ativos da Controladoria Geral da União indicam obviamente que uma empresa está relacionada a aspectos de governança que também não são muito bons para se manter. É óbvio que estar relacionada a uma empresa que tem um envolvimento, por exemplo, já delineado com corrupção, pode não ser a melhor forma de você se apresentar dentro da sua cadeia de fornecimento. Não significa que você deve deixá-los de lado, mas significa que você deve procurar entender porque esses riscos de governança podem respingar, sim, no seu empreendimento. Já nos aspectos sociais, eu vou delinear aqui também 3 aspectos que são muito relevantes e que podem ajudar vocês a entenderem questões de ESG relacionadas à cadeia de fornecimento. Vou começar aqui falando do trabalho análogo à escravidão, que é um tema extremamente debatido, especialmente recentemente, onde inúmeros processos aconteceram de verificação e existem inúmeras empresas que atuam no setor,
né, de fornecimento de carvão vegetal e que estão relacionadas a essas práticas. Nós sabemos que essa quantidade tende a reduzir, né, até porque os negócios vão se profissionalizando ao longo do tempo, mas estamos falando de algo que ainda existe nessa cadeia de suprimento. E, portanto, já que existe, precisa ser observado. É uma barreira muito relevante, especialmente porque é algo que costuma ser muito dito por empresas que fazem aquisição desses produtos. Como eu disse para vocês, existem inúmeras barreiras comerciais que tendem a ser bem repetidas e até esforços externos para que o setor não tenha esse reconhecimento. No entanto, é muito importante entender que o trabalho análogo à escravidão existe porque condições degradantes ainda são impostas, em alguns casos, por algumas empresas que estão na cadeia de fornecimento de outras grandes empresas. Identificar essas empresas é muito relevante para que você não tenha a reputação da sua empresa que está comprando o produto do carvão vegetal, né, envolvida com essas práticas. E, portanto, promover uma análise que usa tecnologia para impedir que você possua ali, né, as maçãs podres dentro da sua base de fornecimento vai te garantir, né, a redução e mitigação desses riscos. Assim como grandes empresas em Minas Gerais já estão fazendo, utilizando tecnologia para impedir, por exemplo, que pessoas que estão nas listas de trabalho análogo à escravidão permaneçam na sua base de fornecedores. A questão do INSS e FGTS, que são contribuições muito relevantes para as empresas e que também estão relacionadas diretamente, ou seja, se eles não estão pagando o INSS e o FGTS e estão fornecendo para vocês, isso implica necessariamente que vocês têm responsabilidades para com esses trabalhadores. E por meio da Justiça do Trabalho, vão acabar tendo mais processos se tiverem esse tipo de fornecedores na sua base. Portanto, monitorar esses aspectos também é muito relevante. E outro aspecto são os débitos relacionados às fiscalizações, às multas impostas pelo Ministério do Trabalho, que tem sido bastante, né, presente na fiscalização desses tipos de empreendimento na cadeia de fornecimento. Vou falar aqui um exemplo de análise de risco, contando um pouco do trabalho que a gente faz com as ferramentas automáticas, como foi bem falado aqui. Bom, existem, né, ocorrências. A gente sabe que existem os problemas e eles estão presentes na sociedade. Só que é muito difícil para você aí, né, da sua cadeira, entender, por exemplo, se alguma empresa, eu vou dar um exemplo, vou dar o exemplo de uma análise de risco relacionada a trabalho escravo, a lista suja do trabalho análogo à escravidão. Ora, existe isso na sociedade. Uma ou outra empresa vai ter práticas de trabalho degradante. Só que, com a tecnologia, a gente não consegue colocar drone para enxergar tudo que está acontecendo em todos os nossos fornecedores. A gente fica, de certa forma, no geral, um pouco cego em relação a isso. Só que os órgãos, sejam eles, né, governamentais, eles vão atuando para coibir esses trabalhos, né, análogo à escravidão. O que a gente faz? A gente monitora os órgãos que estão monitorando as pessoas. A gente utiliza da inteligência artificial e de toda a tecnologia que a gente consegue ter para monitorar esses órgãos e fazer. E aí, ao analisar tudo que o MTE está fazendo, tudo que o Ministério Público do Trabalho está fazendo, tudo que a Caixa Econômica está monitorando e contabilizando ali sobre o FGTS, tudo que a Fazenda Nacional está contabilizando em relação ao INSS. E monitorando todos esses fatores, nós identificamos, por exemplo, todas aquelas empresas que estão hoje na lista suja do trabalho escravo. Mas isso não é um problema. Identificar quem está na lista é muito fácil. É só abrir o site do Ministério do Trabalho e olhar a lista. O que nós fazemos, na verdade, é usar da inteligência artificial, olhando para quem está na lista e olhando para todas as outras empresas que estão sendo investigadas. E aí a gente consegue prever quem vai estar na lista daqui a pouco, para avisar para as empresas que estão comprando esse produto, nosso produto, o Risco Radar, quais são aqueles, né, CNPJs e CPFs que têm maior probabilidade de ir para a lista, ou seja, que têm mais semelhanças, seja nas investigações do Ministério do Trabalho, seja nas investigações do Ministério Público do Trabalho. E ao fazer esse cruzamento de semelhanças, a gente te adianta esse fator.
fazendo com que você possa ir até a empresa, se você quiser, para atestar a realidade. E aí, ao atestar a realidade, você vai ver e vai fazer o julgamento pela sua própria empresa. Se vale a pena ou não continuar um contrato com quem está, por exemplo, sendo investigado por trabalho infantil do Ministério Público do Trabalho. Porque pode ser que a investigação seja procedente, pode ser que a investigação não seja procedente. O que a gente faz não é pré-julgar as empresas, mas é viabilizar que você tenha informação privilegiada sobre todos os elementos daquela empresa para que, se você quiser, e apenas assim, você possa fazer a verificação no local para ter a realidade. Nosso trabalho faz isso, eu estou aqui exemplificando na questão do trabalho análogo à escravidão, mas isso se aplica a absolutamente todos os fatores da nossa lista, fazendo com que a gente use a tecnologia, o que ela tem de melhor, para atingir os resultados. E para isso, pessoal, já partindo para uma parte final, eu gostaria de dizer para todos vocês que aqui se encontram presentes, se quiserem, podem ter acesso a um relatório amostral, ou seja, podem, a partir, né, da sua base de fornecedores, selecionar ali 1.500, 300, 200, 100, 10 ou até todos os fornecedores que vocês quiserem. Vocês podem nos mandar a lista, por exemplo, de CNPJ, CPF, e a gente pode dizer para vocês, de forma amostral, alguns desses fatores, para que você possa já ter uma noção sobre o mapa real de riscos que está relacionado dentro dos seus trabalhos, ou seja, da sua empresa. Você pode fazer isso, basta você usar o seu celular e, através do QR Code que você tem na tela, você consegue solicitar pelo WhatsApp essa situação do relatório amostral. Você pode solicitar, seja por e-mail, para quem quiser copiar o e-mail. Depois vocês podem também, eu vou colocar aqui no chat para vocês o e-mail depois, para você já dar o Ctrl+C aí, para conseguir mandar o e-mail para a gente. A partir desse QR Code, você consegue falar com a gente no WhatsApp e consegue, né, fazer a solicitação do seu relatório amostral, para que você possa ter uma noção sobre como que, né, usar a tecnologia para ter um mapa aí de como que está a sua base de fornecedores. Queria agradecer a oportunidade. Para mim é sempre muito importante estar presente em situações como essas. Eu acredito muito que o ESG tem um potencial enorme, um potencial gigante para transformar as realidades e que, a partir do ESG, é possível você realmente engrandecer o setor econômico brasileiro. É porque nós temos conhecimento de ESG e estamos usando o que há de melhor na tecnologia que a gente consegue, sim, dialogar de igual para igual com todos os setores no mundo afora, sejam eles dependentes ou não dependentes do Brasil. A gente tem que se colocar de igual para igual em termos de conhecimento e em termos de tecnologia. Muito obrigado pela oportunidade, queria agradecer aqui a todos vocês pela presença e dizer que eu estou à disposição para poder falar, né? Se tiverem dúvidas, sugestões, perguntas, estou à vontade. Muito obrigada, Júnior, sua palestra foi excelente. Foi importante para mim, porque eu também trabalho com inteligência artificial, só que voltado para a florestal, e ver o quanto a ferramenta é ampla, né? Pode ser utilizada para diversas áreas, é muito legal de ver isso. Muito obrigada mesmo. Gente, vamos abrir para a sessão de perguntas. Quem tiver algum questionamento, pode levantar a mão. A mãozinha aqui. Alguém? Alguma dúvida? Ô, Júnior, boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Eu achei bem interessante a ferramenta. A minha dúvida é a Automato, né? Ela faz essa oferta de serviço através de uma assinatura, através de número de consultas, né? Quais são os planos que vocês têm aí para oferecer? Então, Samuel, obrigado pela pergunta. Os nossos trabalhos são sempre baseados na quantidade de CNPJs ou CPFs que são consultados mensalmente. Né? Nós trabalhamos com um monitoramento que é mensal e que, portanto, descobre tudo que está acontecendo naquele mês específico, trazendo sempre uma informação fresquinha sobre tudo, né, das empresas. E até acontece, não raro, às vezes acontece das empresas saberem sobre problemas ambientais ou sociais
dos seus fornecedores antes mesmo do próprio fornecedor, né? Porque muitas vezes se lança, por exemplo, se inicia um inquérito no Ministério Público do Trabalho e a pessoa nem está sabendo ainda do inquérito, a gente já consegue saber, porque a gente monitora os dados públicos, né? E portanto, né, a gente faz esse monitoramento mensal pela quantidade de CNPJs que são monitorados. E aí existem planos para todos os tipos de empresa, desde empresas pequenas até empresas muito grandes. Todas elas podem se beneficiar desses planos de assinatura. Bacana, obrigado, Júnior. Obrigado a você. Alguém mais uma dúvida? Pode falar, professor. Não estou te escutando. Vocês estão escutando o professor? Não estou também não. Talvez na internet dele. Bruno, você pode passar na frente. Obrigado aí, Manu. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Júnior, parabéns aí pela apresentação. Conhecemos aí lá na FIENG, numa palestra que você deu presencial lá, onde que despertou aí a nossa curiosidade, né, da ferramenta, e também tivemos um depoimento de outras empresas do setor, principalmente aí de florestal, que atende aí a produção de Gusa, né, que já usam os serviços aí do Júnior, e que o feedback foi bastante positivo, né? E a gente agradece aí a sua disponibilidade de ter trazido aí a sua apresentação aí para o nosso grupo GT de Ferroligas, né? E eu particularmente vejo uma aplicabilidade muito boa, principalmente para a gente fortalecer, né, a questão da governança aí, visando aí o ESG. A curiosidade, né, é saber a abrangência do serviço que vocês já estão prestando, quer dizer, se der uma ideia para a gente aí do tamanho das empresas e quantas empresas que vocês já estão utilizando a ferramenta e há quanto tempo que a ferramenta está disponível aí no mercado. Bacana. A ferramenta é uma ferramenta muito nova, né? Uma startup que funciona hoje, né? Já há aproximadamente 2 anos. A gente atua em inúmeras empresas de vários setores em vários lugares do Brasil. Dentro do setor correlacionado a ferroligas, a gente possui a Gerdau e a Ferrominas dentro da nossa base de clientes. E a gente tem emprestado para essas duas empresas, que são talvez as maiores dentro dessa base, e a gente tem algumas que são menores também, que a gente presta serviços, né, de previsibilidade em relação a esse assunto. A gente tem tido um trabalho muito significativo e até, né, vem mais uma vez agradecer, doutor Bruno, pela indicação aí da gente poder vir, porque a gente tem tido uma parceria muito grande com a FIENG, né? E a FIENG tem nos chamado para muitas palestras, para muitos eventos, como aquele que o senhor foi, e a gente tem aproveitado muito essa oportunidade de estar próximos das empresas, né, principalmente das lideranças empresariais do nosso estado, que são muito, né, para elas é muito relevante os aspectos de ESG, e aí nesses 2 anos de caminhada a gente tem, né, essa aplicação funcionando e já trabalhando aí para todas essas empresas. Em outros setores, a gente tem outros clientes, tais como Bayer, por exemplo, no setor de químicos, e tem outras empresas também, pequenas, aí a gente tem um tanto de empresas pequenas, desde empresas que têm até só escritório, até empresas relacionadas a fundos de investimento, empresas do setor, né, de vestuário também, que tem muitos problemas também para se lidarem nesse assunto. Algumas empresas do setor industrial de metal mecânica também se encaixam, e outras empresas que atuam até mesmo por meio de APIs. A gente tem API também do sistema, que se conecta com outros sistemas e pode trazer aí essas informações relacionadas a riscos ESG para basicamente qualquer sistema hoje
né, que esteja aberto a receber essas informações. A gente, né, passou por um processo de aceleração pela B3, pela Bolsa de Valores, no início desse ano, né, e a partir desse processo a gente também está capacitando toda a nossa aplicação para atuar de forma mais consistente com empresas do mercado financeiro, porque existem índices de sustentabilidade, né, que são muito caros para as empresas e que ajudam as empresas a se posicionar no setor. E a gente, né, tá aí vinculado com essa turma aí do mercado financeiro para trazer cada vez mais elementos capazes de ajudar as empresas a tomarem decisões relacionadas a riscos ESG. Obrigado, Júnior. Pelo que você apresentou muito bem, não é restrito aí ao mercado de fornecedores de carvão, né? Você cita toda a sua cadeia de fornecedores, né? E sim, eu pergunto aí, já é uma curiosidade um pouco mais específica, que além das questões ambientais e trabalhistas, se vocês conseguem detectar uma dependência financeira do prestador de serviço à empresa contratante. E também é uma preocupação do setor, né, se existe essa dependência econômica que pode trazer aí uma corresponsabilidade aí para as empresas. Sim, a gente não hoje, com as informações, a gente trabalha só com dados públicos. Aí, com as informações de dados públicos disponíveis, a gente não consegue ter esse resultado, que dependeria de questões mais privadas, né, tais como score financeiro, etc. E a gente escolheu, ao trabalhar com o autômato, focar no nosso Risk Radar ESG apenas naqueles dados que sejam públicos, até para evitar problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, mesmo a gente trabalhando com CPF de pessoas que fornecem carvão vegetal, a gente não está preso na Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente apenas pincela aqueles elementos que são essenciais para a regularidade ambiental, social e de governança. Então, a gente tem, né, todo esse conjunto de dados e, portanto, a gente foca, né, nesses aspectos para a gente conseguir identificar principalmente esses problemas. A gente vai muito fundo, assim, por exemplo, a gente descobre se um auto de infração da empresa consegue anular a sua autorização ambiental, e aí a gente consegue dizer, assim, no relatório, né, questões que, às vezes, até uma due diligence, assim, talvez tivesse dificuldades de observar, porque, às vezes, a pessoa tem o papel, né, valendo 10 anos ali, mas aquele papel não vale nada com base naquele auto de infração. E a gente concatena mesmo todos esses dados, mostrando como a gente é diferente de outras empresas, que buscam só dados. A gente não é uma empresa que trabalha só dado. A gente trabalha riscos, a gente trabalha informação qualificada. Você mandar para a gente lá 1.000 CNPJs e descobrir, dentro daqueles 1.000, quantos que estão, por exemplo, sendo investigados por trabalho infantil e conseguir ali aquela informação precisa, lendo todos aqueles inquéritos, tudo automaticamente, sem precisar de uma pessoa poder passar o olho, e aí garantindo que essa informação chegue no nosso cliente, para o nosso cliente ter transparência, e aí ele tomar a decisão sempre informada. A gente fala muito isso. Olhar para a base e ver os problemas, não é que vai tirar todo mundo que tem problema da base, não, senão ninguém faz negócio. A questão é viabilizar que você opte por aqueles que são mais relevantes para você, né? Pensando assim, olha, o nosso cliente tem a transparência de entender tudo que está acontecendo. E a partir dali ele vai tomar as opções dele, né? Sempre informado, sabendo qual risco ele está correndo, porque empreender é correr riscos, né? Muito obrigado, João. Obrigado, Silvio. Muito obrigada, Júnior, mais uma vez. Professor Valverde, conseguiu resolver o problema? Consegui da forma meio que lusitano, mas consegui. Eu estou com o vídeo no celular e o áudio, o vídeo no notebook e o áudio no celular. Mas está ouvindo bem? Tá. Sim, agora a gente escuta. Na verdade, assim, primeiro parabenizar o trabalho de vocês, a sua apresentação. E eu ia fazer 2 perguntas, mas o Bruno acabou fazendo uma delas. E conforme a resposta, eu não sei se eu posso fazer a segunda pergunta, mas era justamente essa, se vocês já trabalharam com alguma empresa na área florestal, né, você já falou, e aí pelo fato de você ter falado o nome, eu não sei se eu vou poder fazer a segunda pergunta, que é, assim, né, vocês estão desenvolvendo trabalho, estão desenvolvendo na área, com algumas empresas da área florestal,
E aí saber como é que foi, como é que está sendo a performance dessas empresas e tudo mais, né? Então, assim, se você puder falar sem citar o nome delas, é melhor, né? Porque, assim, a nossa área, o Júnior e equipe, a nossa área demanda muita mão de obra, sabe? Não só demanda muita mão de obra naquelas empresas que têm parte verticalizada, como também demanda muito trabalho, né? Boa parte, aí, mais da metade da oferta de carvão no mercado vem dos pequenos e médios produtores, sabe? E fazendo um excelente trabalho de inclusão social, né? Eu sempre falo e eu repito, tá? Nada na área florestal ou nada na área rural remunera tão bem a família do que o carvão, sabe? Apesar de todo estigma, né? Então, assim, o trabalho mesmo, tem, né, envolve, é muito intensivo em trabalho e, como tal, a gente vai ter, né, riscos maiores, tá? Mas é melhor ter risco maior do que também mecanizar tudo e aí as famílias ficam excluídas do processo, né? Mas até por esse potencial que nós temos de, né, demandar muita mão de obra, que é interessante um trabalho dessa natureza, sabe? Né? E nós não nos eximimos de fazer o trabalho correto. Só que realmente é um desafio e a gente, né, tem que ter suporte de vocês. Então é mais ou menos saber assim, como é que tem sido a performance, né, com a participação desse trabalho. Se você puder falar, tá? Se não puder, não tem problema não. Tá. Então, do trabalho específico que a gente está fazendo nas empresas, às vezes a gente até convida as empresas para elas falarem, mas a gente realmente não pode falar sobre os resultados, até porque isso envolve, né, assim, tudo que a gente fala para uma empresa fica ali preso dentro da situação da empresa e às vezes eu nem sei, né, eu não sei o que as empresas fazem com os dados. Na prática, né, eu não consigo ver todos os dados que saem do meu sistema. No entanto, obviamente, eu tenho o Big Data de dados públicos que contém as informações sobre todas as empresas, de todos os setores, do país inteiro, de todos os CNPJs. Eu consigo, né, entregar, como, por exemplo, falei dos relatórios amostrais, eu consigo também entregar meus relatórios. Eu sempre estou trabalhando neles. São relatórios do setor que a gente está sempre monitorando e a gente utiliza esses dados para a tomada de decisão, principalmente, né, até para poder dar um score. Muitas vezes o senhor pode querer saber quais são as empresas pior colocadas em rankings de ESG num determinado setor, numa determinada região geográfica. Eu consigo dizer essas coisas, porque, obviamente, eu tenho todos os dados. E aí, dentro desse Big Data de dados públicos que a gente tem alguns números que são muito significativos, como, por exemplo, o fato de que existem pelo menos 2.000 empresas no estado de Minas Gerais hoje, no setor de carvão vegetal, que tiveram algum tipo, por exemplo, empresas ou pessoas físicas, tá? Que tiveram algum tipo de investigação, por exemplo, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Eu consigo apontar, por exemplo, que tem empresas que tiveram 35 inquéritos, por exemplo, empresas e pessoas. Estou falando empresas aqui, mas tem alguns casos que são pessoas físicas. E eu consigo apontar, portanto, que existe um conjunto hoje de pelo menos 500 inquéritos ativos relacionados ao trabalho análogo à escravidão e que tem o potencial de levar essas pessoas ou empresas, por exemplo, à lista de trabalho escravo nos próximos 12 meses. Então, ou seja, são números que ajudam as empresas a, por exemplo, tomarem decisões, principalmente sobre quais regiões geográficas devem evitar, quais regiões elas devem contribuir. E esse assunto que o senhor disse é extremamente importante, ou seja, é um setor muito importante que demanda uma mão de obra, né, muito grande e que, na maioria das empresas, a maioria das pessoas está de acordo com a lei. A maioria das pessoas está correta. Só que compreender os dados públicos é justamente isso. Separar o joio do trigo. Olha, no meio ali de uma região que tem 35 produtores de carvão vegetal que estão completamente corretos, vai ter 2 ali que não vão estar. E aí, dentro daquele, saber os dados, saber quais são as investigações do Ministério Público do Trabalho, vai ajudar a empresa, por exemplo, a comprar de quem está ok e não comprar de quem não está ok. E aí, a partir daí, fazer toda a sua escala de trabalho, ou seja, fazer aí o braço fiscalizatório da empresa para evitar se envolver com escândalos, uma vez que as questões reputacionais são muito relevantes para todo mundo nesse setor. Né? Então, assim, como a gente está falando de empresas que muitas vezes exportam, elas precisam de ter, né, notícias positivas sobre elas na mídia. E ter aí um vínculo com essa questão de trabalho análogo à escravidão não vai ser legal. Portanto,
ter, né, conhecimento sobre quais são essas investigações, saber quem está sendo investigado pelo Ministério do Meio Ambiente, desculpa, Ministério Público Estadual do Meio Ambiente, né, saber quem está envolvido com essas questões que têm aspectos talvez um pouco degradantes em relação à imagem da empresa, podem ajudar as empresas a tomarem decisões, porque às vezes realmente faz sentido pagar um pouquinho mais e buscar de um produtor que às vezes está correto e às vezes enxergar, né, essa questão, porque eu acho que no fringir dos ovos também tem a ver com preço, né, tem a ver com estar próximo às vezes de alguém que não está muito correto e saber ali que talvez ele vai ter que pagar um pouquinho mais para suportar um frete um pouco maior de alguém que vai estar. E aí, ou não, ou às vezes todo mundo que está perto dele, ele está localizado numa região que está todo mundo bacana, então vamos incentivar que esses caras que estão bacanas venham para cá. Não é só olhar para quem está errado, mas olhar também para quem está certo. E a gente que tem os dados todos consegue ter essa noção assim, de que a maioria tá trabalhando de acordo com a legislação, mas eu preciso dizer, nesse setor existe um coeficiente de quantidade de pessoas que estão, né, sendo investigadas muito maior do que em outros setores. E por isso a gente está aqui agora, obviamente, tratando desse assunto, porque esse assunto chama a atenção das empresas lá fora, das empresas aqui dentro e de todo mundo, uma vez que existe uma quantidade, né? Existe até um preconceito com relação a esse trabalho e o que a gente quer é a utilização desses dados para vencer, para que as pessoas que estão fazendo o trabalho de acordo com a legislação vençam, inclusive, os preconceitos do setor em relação a elas, podendo, né, ter os seus benefícios. Ou seja, uma empresa pode até mesmo monitorar a si própria, e a gente tem alguns clientes que fazem isso, monitorando a si própria para poder identificar, olha, tem aqui uma investigação contra mim, eu vou procurar saber isso aqui, eu vou correr atrás de provar que eu não tenho nada de errado, porque nem todas as investigações resultam numa lista de trabalho, né, essa lista suja. Às vezes o Ministério Público do Trabalho se equivoca, e ele mesmo descobre que se equivocou. Então, saber ter a informação vai ajudar às vezes, né? A gente já ajudou, por exemplo, empresas do setor que obtiveram informação, né, por meio dos dados públicos, de que elas estavam sendo investigadas em questões ambientais pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, antes mesmo de serem intimadas, e providenciaram, identificaram o que estava sendo discutido, era uma questão de licenciamento ambiental, que ela não tinha de forma correta, conseguiu, e essas coisas demoram, né? O inquérito às vezes começa, demora 6 meses para o promotor te intimar, nesses 6 meses ele conseguiu um licenciamento simplificado, e aí quando ele foi intimado, ele já tinha. Isso é bom a gente ver, porque a gente não só ajudou a empresa a se regularizar, como a gente ajudou o próprio Ministério Público a resolver o problema dele, ou seja, ele intimou a empresa apresentou o licenciamento e ele arquivou o inquérito. Então, se todos os inquéritos fossem assim, né, a gente teria uma quantidade menor de sanção e uma quantidade maior de cumprimento efetivo da lei, que é o que a gente acredita que resolve os problemas da sociedade. Ok, Júnior. Obrigado aí. Vou deixar outros falarem também. Muito obrigada, Júnior. Mais algum questionamento, pessoal? Júnior, só pegando o gancho aí, você tocou num ponto interessante sobre a questão do preconceito, né? Nós estamos num momento muito importante aí, que nós temos a cadeia do carvão vegetal, que tem sido apresentada aí como solução aí na transição energética, o balanço positivo aí com relação às emissões de carbono, né? E que é uma indústria que evoluiu muito nos últimos 40 anos. E a gente precisa testar, e ferramentas como as que você tem oferecido podem ajudar as empresas a testar, inclusive, as boas práticas, né? Você ter uma carteira de fornecedores que vamos dizer assim, limpa, né? E caminhar aí nessa evolução do ESG. Eu acho que já foi um ponto muito positivo, e coincide aí com, você fez menção a Gerdau. Gerdau recebeu recentemente, né, o prêmio aí de melhor empresa de ESG pela revista Exame, né? Quer dizer, e é uma empresa que tem a sua cadeia de fornecimento aí, silvicultura, carvão vegetal, né? E nós precisamos desmistificar esse conceito.
E é somente com demonstrações de boas práticas e comprovações que a gente vai conseguir, né, levar adiante aí essa bandeira que o carvão, ao invés de ser vegetal e a silvicultura, ao invés de ser um problema, é a solução aí para a transição energética, principalmente nesse setor metalúrgico, né? Obrigado aí pela referência. Bacana, concordo plenamente. Assim, esse trabalho vai ajudar as empresas a estarem, né, dialogando com isso. A gente fica muito feliz de conseguir fazer com que o setor consiga dialogar nesse sentido, principalmente com relação às conformidades, que são muito relevantes serem identificadas. Bom, mais alguma última perguntinha do Júnior? Não, ninguém? Júnior, muito obrigada. Sua contribuição foi ótima. Parabéns pela apresentação. Que essa reunião promova aí futuras parcerias, né, entre a Autômatos e o nosso grupo aqui. Estamos à disposição, sempre que precisar. E é isso. Parabéns novamente. Muito obrigada a você. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado e boa tarde a todos. Bom, gente, vamos dar continuidade para uma segunda palestra. Vou convidar o Jacir, da Bridlog, empresa de logística voltada para o transporte de carvão vegetal. Jacir, está com a gente? Olá, Manu, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Vontade para se apresentar. Bom, vamos lá. Meu nome é Jacir Becho, eu sou sócio-diretor da Bridlog, né? E sou formado em administração pela PUC Minas, especializado em gestão de processos. Bom, estou aqui hoje, inicialmente, na verdade, eu gostaria de agradecer aí seu apoio, tá, Manu? Né, o GT Ferroligas, eu não tinha conhecimento do grupo, né, fui ter esse conhecimento a partir do convite para participar aqui, né, a Sociedade de Investigações Florestais, e, né, através da UFV, e também a Abraf aí sempre atuando, né, já tive vários contatos junto à Abraf, né, através da Liasa e lá com o Bruno e etc, né, e muito atuante, muito bacana, e também esse grupo de trabalho aí, eu parabenizo vocês aí pela realização dele, que eu acredito que a gente só consegue desenvolver através do conhecimento e da distribuição desse conhecimento, né. Bom, eu vou começar a minha apresentação aqui falando um pouco da minha empresa. Posso compartilhar a tela aqui? Pode sim, fica à vontade. Estão conseguindo visualizar? Estamos. Ok, então vamos lá. Vou iniciar minha fala aqui, né? Inclusive, eu peguei uma parte da apresentação do Júnior e uma parte da fala também do Bruno a respeito da questão do preconceito do setor de carvão vegetal, a evolução do setor aí ao longo desses últimos 40 anos e agora vindo com muita força aí a questão do ESG, né? E a gente percebe que isso vem impactando toda a cadeia e as empresas e as pessoas precisando aí se adaptar a essa realidade, né? E o mercado de transporte não é diferente, né? Não fica atrás. Também sofre aí um certo preconceito, né, na atuação, né? E muitas vezes é visto como um trabalho, digamos, de certa forma simples, né? Levar produtos do ponto A para o ponto B. Mas quem faz logística de verdade sabe que não é bem assim, né? E deixa eu ver aqui onde que eu consigo clicar aí. E aí eu começo minha apresentação falando um pouco sobre isso e demonstrando também o porquê que a gente está alinhado a isso e como que a gente traz as soluções inovadoras e capazes de estar profissionalizando cada vez mais
o setor, né? Se a gente precisa ali profissionalizar, desenvolver um forno de carbonização mais moderno, uma medição dessa carbonização, um processo de logística interno dentro da fazenda de forma mais moderna, o transporte é a mesma coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Essa é uma questão que a gente sempre tem que estar em mente, né? Então, eu começo falando aqui o porquê Bridgelog, né? Bridge, como todos sabem, vem da palavra inglesa ponte, né? E o que uma ponte faz? Uma ponte liga dois pontos, A e B. Mas, além disso, leva desenvolvimento, diminui distâncias para o desenvolvimento. Então, essa que é a essência da Bridgelog, diminuir distâncias para o desenvolvimento. Bom, a Bridgelog foi fundada em 2011 e nasceu da inovação e cresce através dela. A pedra fundamental do surgimento da empresa foi justamente a inovação, né? A gente participou do projeto de desenvolvimento de uma máquina para fazer a ovação de containers com silício metálico a granel, né? Containers marítimos para exportação. E com o desenvolvimento dessa máquina, a gente conseguiu eliminar problemas que antes existiam no processo, desde contaminação do material até problemas ambientais onde essa ovação era realizada. Essa operação viabilizada através dessa máquina deu origem à Bridgelog e ela existe até hoje. Então, tem 12 anos aí, indo para quase 13 anos que essa operação existe até hoje e está sendo possível colher os frutos dela até hoje. Conseguimos, com isso, eliminar a contaminação e atingir o nível de qualidade esperado pelos clientes de silício metálico. Aí uma foto da máquina, ainda numa versão beta, ela já teve evoluções ainda, com aplicação do despoeirador e etc. Né? Em 2013, a empresa identificou problemas no transporte, na logística de eletrodos importados. Havia uma incidência muito grande de sinistros e a gente entrou para analisar esse processo, analisar como que funcionava esse processo logístico, né? E conseguimos desenvolver um projeto onde a gente assumiu a responsabilidade pela desova dos containers, entrega dos vazios, armazenagem dos eletrodos no Porto do Rio de Janeiro e, posteriormente, a logística de transporte desses eletrodos para a fábrica. Em 2014, a gente iniciou os transportes de cargas especiais com excesso de dimensões, cargas projeto, né? Isso foi um período muito bom para a empresa, que a gente conseguiu lidar com cargas diferenciadas, cargas mais complexas, que levaram a empresa a ter a acumular mais um know-how e uma possibilidade aí de trabalho que traz aí para a gente mais uma unidade de negócio muito importante. Ainda em 2014, deu início aí o transporte de carvão vegetal, mas na época com a utilização de carretas convencionais, assim como é feito na maior parte das empresas, né? Então, operando nesse mercado, né, no transporte de carvão vegetal com a utilização das carretas convencionais, a gente começou a identificar os problemas do modelo e as consequências que eles traziam, né? E aí agora eu começo aí a falar de fato, né, o que nos interessa aí, né, no nosso tema aí de transporte de carvão vegetal, né? Bom, quais foram os problemas que a gente identificou e que eu imagino que boa parte dos que estão aqui presentes também sofram essas dores aí em suas operações, né? O primeiro deles, o mais visível, que a gente consegue encontrar aí desde as fábricas de gusa, né, lá em Sete Lagoas, até as metalúrgicas espalhadas pelo estado, longas filas de descarga de carvão, né? O que isso leva? Quais as consequências que a gente encontra nisso? Perda de poder de barganha do contratante, né?
conflitos entre clientes, transportadoras, produtores de carvão e até motoristas, né? Todos que já têm experiência na área sabem como que é complicada essa tratativa, né? Quando você começa a ter essas filas de descarga. E hoje, mais ainda, né? Quando agora, há 2 meses atrás, o STF julgou como inconstitucional que o tempo de espera seja indenizatório, ou seja, o tempo de espera passou a ser hora à disposição do motorista. Consequentemente, isso vai impactar muito mais ainda nos custos operacionais, porque a transportadora que não repassar esse custo não vai se sustentar, ou ela não está alinhada com as práticas e, eventualmente, é um motorista que não tem carteira assinada. Isso acontece com muita frequência, especialmente em empresas de menor porte e de interior e tudo mais, né? E a gente sabe quais são as consequências de se operar com uma empresa que não trabalha de forma regular, né? Então, se o motorista ele é regular, ele é contratado com carteira assinada, como deve ser, ele vai perceber ali no tempo de espera a hora extra, né? Então, isso vai impactar muito fortemente agora que deixou de ser uma hora indenizatória, uma hora indenizada, passou a ser hora realmente trabalhada, aquele tempo que o motorista está ali parado esperando. E eu me lembro bem que quando a gente começou a trabalhar com transporte de carvão lá em 2014, era muito comum a gente ouvir falar que, tá bom, vamos transportar aqui, mas a fila aqui é de pelo menos 24 horas. Né? Então, assim, é uma questão que ainda é muito comum, né? Mas que, inevitavelmente, com o tempo, vai ter que ser adequada, né? Se é que as empresas vão estar trabalhando ali em vistas de ESG e tudo mais, elas terão que se adequar a isso e exigir que seus fornecedores se adequem a isso, né? Então, inevitavelmente, isso vai impactar em custo. O que mais a gente tem também? Perda de produtividade das transportadoras, que, consequentemente, se é uma transportadora que faz as suas contas, ela vai repassar isso no preço. Perda de atratividade para a execução do serviço, ou seja, a gente vai ter ali empresas que não vão... é para transportar para aquela empresa que tem fila de 24, 48 horas? Não, lá eu prefiro não carregar. Isso é muito comum de ver também, né, acontecer. Consequentemente, custo logístico elevado. Mais uma questão muito interessante aí, que é complicada, que é atrapalhada, vamos dizer, né, com a incidência das filas e com o modelo tradicional de transporte, com carretas, né? Baixo índice de adequação da faixa de densidade do carvão. Não sei se todos aqui fazem esse controle de densidade, têm essa necessidade na sua produção, mas diversas empresas precisam ter uma adequação da densidade do carvão ao seu processo, ao seu forno, à sua regulagem de forno, enfim, o seu processo produtivo precisa ter ali uma faixa de densidade adequada, né? E a gente vê muitas vezes as empresas, a depender da qualidade do produto que ela vai produzir ali naquele momento, né? Ela precisa de uma determinada densidade, né, de carvão, ou eventualmente os fornos são adequados cada um para uma densidade de carvão, né? Isso daí a gente percebe muito dessa maneira. Quando você tem o transporte executado através das carretas, a gente percebeu que isso era um dificultador. E o que acontecia? Muitas vezes você tinha uma fila de carretas lá na frente da fábrica e uma carreta que chegou posteriormente, ela era chamada para entrar e os motoristas que estavam na frente na fila ficavam desesperados. Isso daí acontecia, na verdade acontece ainda em muitos lugares, né? E começa a gerar aquela quantidade de conflitos, né? Por quê? Porque o motorista não entende que aquela carreta que foi chamada para entrar na frente, ela está com a densidade correta que a produção precisa, né? Não adianta ele pegar o cara que está na frente, na fila, né, e atrapalhar a produção dele,
né? Isso daí, mas o motorista muitas vezes não quer nem saber, ele quer descarregar e ir embora, né? Então, quando você tem a operação em carretas, é um dificultador, né? Qual que é o impacto de não se ter a densidade do carvão adequada? A gente percebe consumo de energia do forno, consumo do próprio carvão, rendimento da produção, qualidade do produto final, ou seja, custo de produção. Ainda impacta em baixo controle da operação. Quando você tem carretas e precisa fazer fila, de certa forma, fazendo um estoque nas carretas que estão na porta, né? Você não tem como garantir que aquela carreta vai estar ali, ou se o cara vai perder a paciência e vai embora, né? Isso daí também é um problema percebido e que a gente percebeu assim que a gente começou a trabalhar no transporte de carvão há 8 anos atrás, né? Ou seja, a gente pode impactar em risco de desabastecimento, necessidade do aumento de estoque de segurança, e a gente sabe, né, que o estoque de segurança empaliçada, ele é um dinheiro que está parado ali, e aquele carvão, com o tempo, ele se deteriora, ele se perde, ele vai perdendo a qualidade, e o uso dele nos fornos, muitas vezes, dependendo da metalúrgica, dependendo da operação, ele vai ser ali mais para poder manter o forno funcionando. Mas ele ainda vai impactar ali numa redução da eficiência produtiva do forno, né? Então, a gente vai ter um aumento da frequência do uso do estoque de segurança, especialmente em épocas de final de ano, épocas de festas, né, como Natal, Ano Novo, Carnaval, feriados, épocas de chuva também, tem uma incidência muito grande, um aumento do uso do estoque de segurança, quando se tem aí o trabalho com carretas, né? Com a opção aí das carretas. Rendimento da produção reduz, né? Com o uso do estoque de segurança, obviamente, e a qualidade do produto final, como eu já disse, e, mais uma vez, o custo de produção. Então, em 2015, um ano depois que tínhamos já iniciado aí o transporte de carvão vegetal, né? Nós iniciamos os estudos para fazer um remodelamento da operação do transporte de carvão. A ideia era transportar o carvão com roll-on roll-off, né? E caixas de carga intercambiáveis, tá? E de modo visando aí a redução das filas. O objetivo principal foi esse. Mas o que a gente colheu foi muito mais do que isso. A gente colheu benefícios que vão além da redução da fila. Mas a gente vai chegar até lá, né? E aí, o pessoal deve estar se perguntando, caramba, como é que você vai melhorar a eficiência no transporte, mas é levar do ponto A para o ponto B com o custo mais baixo possível, dentro do prazo exigido, né? Não tem mistério, não tem o que se fazer. Eu já tentei diversas coisas e nunca e só aumenta o custo. Não consigo atingir ali esse objetivo. Então, vamos continuar administrando como está, né? Bom, eu posso dizer para vocês que é possível a gente conseguir fazer uma modificação substancial, né, e testado e aprovado aí nesses últimos anos de operação, né? Aí podem estar falando também, poxa, mas transporte de carvão com roll-on roll-off não é nada novo. Isso daí já existe, já acontece, sim, com certeza. Não é uma coisa nova, mas a forma que a Brid desenvolveu, eu vou mostrar para vocês aqui, que não tem precedentes. Como funciona hoje, não tem similaridade, tá? Como a gente conseguiu desenvolver a operação e colocar para rodar. Inclusive, foi um projeto bastante audacioso, porque a gente não tinha como trazer informações através de benchmark, através de outras transportadoras, porque a gente não conhece outras transportadoras que façam esse transporte dessa maneira como a gente desenvolveu, né? Então, o que isso quer dizer? A gente enfrentou uma curva de aprendizado realmente muito desafiadora, né? Os primeiros anos foram bastante duros, a gente teve que driblar muitos problemas,
achar solução para muitos problemas para conseguir chegar até onde a gente chegou. E a ideia era transformar um processo que era dessa maneira, né, com filas na porta da fábrica, né, para um processo dessa maneira, que a fila, ao invés de ser de um caminhão, a fila vai ser de container. E o container não tem motorista, né? Primeiro ponto é esse. Um container vai custar ali, posto operacional, 50 mil cada container. Óbvio que você vai precisar de muitos containers para conseguir fazer a operação como ela é feita hoje, como a gente desenhou, mas a rotatividade também é grande. Então, a ideia é essa daqui, é transformar o transporte em carretas, com a geração de filas, num transporte com containers, com a geração da espera em containers, possibilitando, inclusive, a utilização dos containers na ordem que convier à produção, né? Não vai ter ali um motorista reclamando que o container A passou na frente do container B, né? Então, esse remodelamento da operação de transporte de carvão vegetal, ele começou como? Levantamento da necessidade do cliente, mapeamento dos processos, mapeamento de tempos e movimentos, análise de viabilidade técnica e financeira, desenvolvimento dos equipamentos necessários, desenvolvimento de fornecedores, desde fornecedores dos próprios equipamentos até fornecedores de manutenção, mão de obra, desenvolvimento interno do processo, com controle logístico, formação e treinamento da equipe, desenvolvimento de controle de segurança, né? Aqui eu listo algumas coisas que, inclusive, vieram no decorrer da implantação do projeto. Como eu disse, foi um projeto novo, que a gente não encontrou precedentes para poder trazer experiência, né? E desde o início, lá em 2015 até hoje, ele sofreu inúmeras adaptações. Inclusive, o próprio equipamento, o caminhão mesmo que a gente utiliza hoje, foi desenvolvido pela Volvo para atender a nossa operação. A Volvo enviou um engenheiro que ficou na nossa operação por mais de uma semana medindo o caminhão, medindo a reação dele nas estradas, para então propor o equipamento ideal para a nossa operação, né? Isso, obviamente, depois de apanhar um pouco com os primeiros equipamentos. Posteriormente, os containers também foram sofrendo adaptações até conseguir chegar onde a gente chegou, que a gente consegue atingir ali um volume máximo, né, dentro dos limites legais. Essa construção desses containers também é uma construção que é feita de forma extremamente manual, extremamente artesanal, vamos dizer assim, né? E com um projeto desenvolvido, né, o projeto final desenvolvido por nós e com acompanhamento nosso, que a gente também desenvolveu esse fornecedor que faz esse container dos moldes que a gente precisa, né? E daí, um ponto importante que a gente também percebeu e vinha como um problema era justamente a formação e treinamento da equipe, porque os motoristas desse tipo de equipamento não podem ser qualquer motorista, não pode ser um cara que vai pegar um caminhão, dirigir até ali, pronto. Você tem um centro de gravidade mais elevado, você tem a operação do próprio guindaste que tem no caminhão para poder fazer a intercambiabilidade ali dos containers. Então, hoje, os nossos motoristas, por exemplo, eles treinam por mais de um mês, eles viajam por mais de um mês na boleia ali com o motorista que está treinando, com o que a gente chama de Master Drive, né? Para então ele passar por um novo teste e ser aprovado para começar a operar, né? Então, é toda uma dinâmica que tem que se obedecer para conseguir atender aí os requisitos de segurança e, assim, também a gente conseguir eliminar aí problemas que a gente vinha percebendo, né? Aqui alguns exemplos do nosso processo de controle e gestão dessa logística.
que não é uma logística simples, por isso eu digo que a Bridlog hoje ela é uma operadora logística focada em transporte de carvão vegetal, né? As outras linhas de trabalho da Brid são muito similares ao que a gente vê em outras transportadoras. A parte de transporte rodoviário, o transporte de carga excedente, mas o transporte de carvão vegetal com roll-on, roll-off é algo realmente desenvolvido internamente e gerido de uma forma bastante cuidadosa como um operador logístico de fato, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente recebe do cliente a programação dessas cargas no dia anterior, quais cargas a gente precisa coletar e mais nada, só. E dali para frente a gente vai só entrega. O cliente recebe essa carga, a gente monitora o volume de containers que tem dentro da fábrica, o volume de carvão em containers, os containers vazios que estão dentro da fábrica, cada container que está dentro de cada unidade carbonizadora, o tempo de deslocamento, né? Inclusive já desenvolvemos um mapeamento que o cliente acompanha esse deslocamento dos caminhões, né? Ele consegue fazer login no sistema e ver, né, através do rastreamento satelital, ver onde que cada caminhão está, qual que é o processo que ele está, se ele está indo, se ele está voltando, o que ele vai ter ali de disponibilidade na fábrica, né? E onde que a gente chegou? Bom, em pouco tempo, né, com a operação do projeto, a gente conseguiu trazer os benefícios, demonstrar esses benefícios para o cliente. O que a gente conseguiu já de cara? Eliminação das filas de descarga. Isso daí não é impressionante, não existe mais fila de descarga nesse cliente. Redução da formação de moinha de carvão. Onde que a gente conseguiu isso? Na redução da movimentação do carvão, né? Várias das fazendas que a gente carrega, o carvão ele é retirado do forno e colocado diretamente nos containers, né? Isso possibilita, inclusive, não só a redução da quebra do carvão, como também uma melhor gestão ali da praça de carbonização, porque não tem ali uma carreta com um motorista doido para ir embora, querendo que encha a carreta dele rápido para ele poder voltar, né? E aí a praça a operação ali de carbonização consegue fazer o carregamento dos containers no tempo, no tempo operacional deles, né? E aí a gente conseguiu aí desenvolver de tal forma que várias das praças já conseguem fazer o carregamento dos containers diretamente do forno. Então, é menos uma movimentação, menos uma fragmentação também do carvão, né? No momento que esse carvão chega na fábrica, ele vai escorrer do container diretamente para a moega. Então, a gente pode perceber aí uma redução que hoje, nesse nosso case, ela gira em torno de 5% a 6% de redução de quebra, né? Possibilidade de atendimento de 100% das faixas de densidade do carvão. Hoje a gente atende 100% das faixas de densidade do carvão na fábrica. Isso daí trouxe um benefício muito grande, né? Como todo mundo sabe, as consequências de você conseguir atender a densidade de carvão ali nos fornos, né? Aumento na segurança de fornecimento. Já tem alguns anos que a fábrica não tem esse tipo de dor de cabeça mais. A nossa operação funciona 7 dias por semana, né? Com motoristas locais e motoristas reservas, folguistas, feristas, todos treinados, aptos a fazer esse transporte e essa movimentação. E com o planejamento que a gente desenvolve, sempre antes de alguma data específica, normalmente data festiva ou feriados e períodos chuvosos, a gente reforça o estoque em container, né? Aumenta um pouco o número de containers dentro da fábrica com carvão, de modo que, quando chega o feriado, começa a consumir esse volume a maior que foi levado na semana anterior. Então, existe essa flexibilidade muito grande
que possibilitou a fábrica a reduzir o estoque de segurança empaliçada, né? Hoje, para se ter uma ideia, não se usa o carvão da paliçada, ele está lá muito por, talvez, ainda um certo apego àquela paliçada que existe vamos dizer, uma prática que existe aí há 60 anos, né, dentro da fábrica, mas isso não se faz mais, não se justifica mais. Houve uma redução muito grande desse carvão empaliçado, né, e a tendência é que ele venha aí a praticamente desaparecer, né? Maior controle da cadeia de fornecimento de carvão, justamente pela centralização da operação e o monitoramento de toda ela, né, tendo aí um entendimento do que você vai ter, do que você não vai ter de carvão, e já com uma brevidade interessante para a operação. Ganhos produtivos reais, né? É importante também salientar que a economia que se faz ali no processo, o ganho que se tem no processo, ele é no processo. Não, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entender que, bom, o transporte ele vai ser um transporte que a fatura da transportadora vai ser mais barata. Provavelmente não. Porém, os ganhos eles são em todo o processo logístico, em toda a operação, né? Então, com o que a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu ampliar a operação para uma conversão de 80% do transporte de carvão para roll-on-roll-off, pelo menos. Hoje, inclusive, estamos transportando 100% do carvão em roll-on-roll-off. A gente conseguiu também, hoje a gente está com 20 veículos nessa operação e mais de 200 containers, né, dando aí uma capacidade de 50 mil metros cúbicos ao mês, apenas nesse projeto. Aí uma foto do estoque rotativo lá dentro da fábrica, né, os veículos que a gente opera, uma parte deles. E aí a Bridgelog consolida-se aí como a primeira empresa do Brasil a transportar carvão nessa escala com roll-on-roll-off, e pioneira como operadora logística focada na operação de transporte de carvão vegetal. Atuando aí no transporte de carvão vegetal, naturalmente veio também o transporte de lenha de eucalipto, né, e toras de mogno, além do cavaco de madeira também no mesmo sistema. Projetos em andamento da empresa, ampliação da frota, né? Inclusive essa foto de baixo aí são os equipamentos desenvolvidos pela Volvo para operação, especificamente para operação. Frota temática de apoio a campanhas sociais. Ampliação de serviços com MUC roll-on-roll-off, tanque-pipa roll-on-roll-off, prancha roll-on-roll-off, né? Então, a ideia, o projeto da Bridgelog é justamente focar nesse transporte e na operação logística com roll-on-roll-off, atendendo sempre a necessidade do cliente. Aumento da mobilidade e capacidade de implantação de projetos, né, escalabilidade com containers, escritório, roll-on-roll-off também, né? E implantação do nosso centro operacional de treinamento, onde a gente vai desenvolver os motoristas, desenvolver a equipe, né? Em Pirapora, numa área própria de 17 mil metros. Ela está já, eu diria, aí 70% a 80% concluída, essa construção. Já estamos, inclusive, implantando o posto de abastecimento. Acredito que agora, já em setembro, a gente já faça o primeiro abastecimento lá. Vamos ter ali também oficina, e o ponto principal é o centro de treinamento para que ali a gente consiga replicar essa operação para novos clientes, né? Então, ampliação da estrutura administrativa, implementação de novas tecnologias. Estamos em vias de colocar câmeras nos caminhões para auxiliar no monitoramento, monitoramento também com inteligência artificial, evitando fadiga, uso de cigarro durante a direção, uso de celular, monitorando o uso do cinto de segurança. Então, já estamos em negociação para implementar. Implementação aí de novos métodos de trabalho,
visando aí a perenidade da empresa. O desenvolvimento do nosso departamento comercial, que agora, né, depois aí desses 8 anos, a gente, de fato, está estruturado e preparado para poder estar replicando essa operação em outros clientes, né? E o desenvolvimento profissional de toda a equipe, né? A Bridlog hoje e amanhã, uma empresa sólida e rentável, uma das melhores empresas para se trabalhar no setor, reconhecida por investir em desenvolvimento e valorização humana. Isso daí é algo que a gente, desde o início das atividades, a gente investe em pessoas, né? Reconhecida pela capacidade de criação de soluções inovadoras, né? E principalmente trazendo resultados reais para o cliente. E reconhecida por ser responsável e comprometida com a sociedade, com o meio ambiente. Era isso que eu tinha para trazer aqui, né? Deixo os meus contatos aqui para, caso alguém tenha mais alguma dúvida também, caso alguém queira analisar, fazer uma avaliação dessa operação na sua planta, eu vou estar à total disposição e para a gente poder fazer um estudo sem compromisso e avaliar a aplicabilidade, né, nas suas produções aí. E se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, eu estou à disposição. Muito obrigada, Jaci. Parabéns pela apresentação, pela sua contribuição. A ideia de trazer você surgiu justamente na reunião técnica que o grupo foi lá para a Aliasa, e aí surgiram algumas dúvidas em relação ao trabalho de vocês, que foi bastante esclarecedor para a gente hoje. Pessoal, vamos abrir para a sessão de perguntas. Alguém tem algum questionamento? Bruno, pode ficar à vontade. Obrigado aí, Manu. Sem querer monopolizar as perguntas aí, eu incentivo aos outros também façam perguntas. Eu queria parabenizar o Jacir aí pela apresentação. E no encontro presencial do GT Ferroligas lá em Pirapora, a gente teve a oportunidade de verificar a operação em loco, né, lá visitando a fazenda lá em Nova Zelândia, e a gente viu lá a praticidade e a limpeza lá da operação. A minha pergunta seria mais para o time da Aliasa, se puder ter essa informação, que se puderem complementar aí com os savings, né, o benefício que teve, principalmente atrelado aí à redução da geração de finos, né, no manuseio do carvão, porque a gente comprovou lá e viu que o carvão, ele tem um mínimo de manuseio com os espontâneos, não é colocado no chão, na fábrica também existe uma descarga direta, né? Então, se alguém puder comentar, se tiver alguém da Aliasa que pudesse comentar isso para a gente, ou mesmo já se tiver informação, seria bom aí para esclarecer aí para os demais. Obrigado. Então, Bruno, a redução da quebra, ela gira em torno de 5% a 6% do carvão, né? A redução dessa geração de finos, né? Isso representa um percentual, especialmente para a Aliasa, que tem um consumo de carvão bastante elevado, representa um ganho considerável, né? Somente o ganho na redução da quebra já é maior do que o custo a mais que se tem com essa operação de roll-on roll-off, que obviamente é uma operação, ela vai ser um pouco mais custosa em comparação com a operação com carretas, porque o próprio equipamento, ele é um equipamento, primeiro, um equipamento mais caro, né? Um equipamento com uma manutenção mais complicada, devido aos cada um tem um guindaste atrás ali e tudo mais, né? A operação também ela é mais delicada, né? Então envolve ali, treinamento, uma equipe mais especializada, e o volume que transporta é um pouco menor do que o que se transporta em uma carreta. Na carreta, normalmente, se transporta entre 115 e 120 metros. A gente consegue transportar na faixa de 100 metros, 100 a 105 metros,
né? Então, a gente tem aí essa desvantagem que ela é facilmente compensada só na redução de quebra, né? Quando a gente entra com a melhoria do desempenho dos fornos no momento de se ter ali a faixa de carvão atendida, isso vai só somando, né? Esses ganhos vão só se somando, né? Obrigado aí, Jaci. Por nada. Professor, pode ficar à vontade para perguntar. Ô Manu, eu vou dar a prioridade aos mais velhos aí, passar a palavra para o Hudson, depois eu falo. Tá, Hudson, fica à vontade. Tá certo. Eu vou até ligar a câmera aqui, porque senão o pessoal vai até acreditar mesmo. Boa tarde para vocês. Jaci, você falou a questão da carga direta e da descarga do carvão dentro das caçambas, né? No caso de incidência de fogo, vocês têm um sistema, se a caçamba resiste, como que é feito? Por exemplo, você tem que tirar o carvão de dentro, como que tá? Só falar um pouquinho mais para a gente nesse tipo de situação. Certo. Olha, o que acontece? Esse foi, inclusive, quando eu falei ali dos desafios que a gente enfrentou no início da operação, esse foi um deles, né? Mas a gente conseguiu desenvolver um processo para poder isso ser feito. Como que acontece? O tempo de abertura ali dos fornos, ele precisa ser um pouco maior, e tem um monitoramento ali da temperatura, termopare, etc. Tem a questão ali da geração ali de tiço, né? Que acaba tendo que o ideal é que ele fique na praça, né? Mas as experiências que a gente está, especialmente se for num forno muito grande, aí o processo ele tem que ser muito melhor monitorado, mas é possível sim, né? A gente executa dessa maneira em várias fazendas que a gente atende, né? A gente teve aí até conseguir desenvolver esse procedimento de checagem da temperatura, de acompanhamento ali do resfriamento do forno, para poder se ter ali o carregamento direto. Chegou-se à conclusão de que vale a pena ter esse carregamento direto e a gente executa ele, como eu disse, em várias fazendas. No início, a gente teve aí a incidência de alguns incêndios, né? Que a gente conseguiu conter, com essa readequação do processo. Para você ter uma ideia, a gente faz na faixa de 300 a 350 cargas na Liasa por mês, até mais, né? A gente chega até a 400 cargas por mês. Esse ano, a gente teve um foco de incêndio que, inclusive, foi contido com muita facilidade, não teve nenhum grande problema. E, nesses 8 anos da empresa, a gente teve 2 incêndios apenas que realmente destruíram os containers. E foi lá no início, logo no início. Inclusive, um deles foi um incêndio dentro da própria praça. Houve algum problema operacional lá, que as cascas ali que estavam separadas pegaram fogo, era numa época de seca, e o fogo seguiu até onde estavam os containers já cheios e destruiu completamente os containers. Dependendo do nível do incêndio, o container não resiste, destempera completamente o aço e ele fica inseguro, aquele container fica inseguro para operacionalizar. Né, desses quase containers que a gente tem, a gente perdeu ao longo desses 8 anos 3 containers que a gente perdeu devido a incêndio, né? E isso iniciando a operação no teste, testando tudo, né? Sem nenhuma, vamos dizer, experiência anterior, né? Então isso está bastante controlado. Outra vantagem, né? Citando essa questão aí, o Hudson, é muito mais. A gente tem uma possibilidade de salvar o equipamento de forma muito mais fácil, sendo o roll-on, roll-off, do que sendo uma carreta. O incêndio numa carreta, a gente
sabe o que acontece, né? Destrói tudo. O máximo que acontece é o cara conseguir salvar o cavalo mecânico ali desengatando. No caso do container, a gente já existe um procedimento, um treinamento para isso, de o motorista procurar uma área segura e bascular rastelando esse carvão. Mas, obviamente, isso daí, esse ano, como eu disse, nós já estamos aí virando para setembro, a gente teve um incêndio esse ano, um princípio de incêndio, que não precisou rastelar. Estava chegando na fábrica, já foi direto para baixo do chuveiro e conseguiu conter, né? Espero que eu tenha respondido, Hudson. Não, respondeu sim. Obrigado, tá, Gassi? Por nada. Vou passar a palavra para o mais novo, então. Obrigado, Hudson. Bom, às vezes tem alguém querendo fazer alguma pergunta, porque para eu também não ficar monopolizando, tá? Se não tiver, eu vou fazer meus questionamentos. Ok, Manu? Mais alguém? Tem não, professor. Ok. Bom, primeiro, parabenizar o trabalho, a apresentação e principalmente o trabalho fantástico, tá, Jaci? Obrigado. O que eu vou fazer aqui algum questionamento é meio que fazer o papel do advogado do diabo, sabe? Algumas críticas, talvez, mais no sentido construtivo, jamais pejorativo, um trabalho excelente desse é inquestionável, né? Até porque é uma inovação. É inovação no sentido assim, né? Foi feito um trabalho para poder adotar o Roland-Roloff, né? Eu conheço outras empresas que também adotaram o Roland-Roloff com alguns fornecedores de carvão e acabaram desistindo do Roland-Roloff, né? Então, assim, eu tenho lá algumas críticas com relação a ele, embora eu sei que é um processo muito mais de logística do que simplesmente de transportar de um ponto A para o ponto B, né? Então, assim, primeira coisa, assim, a gente sabe que também a tara é maior do que de uma carreta tradicional, né? Então, você tem uma tara maior e aí, por mais que você ainda ocupe uma caixa com volume menor, você também, com um carvão muito mais denso, né, a quantidade transportada tende a ser um pouco menor em função da tara. Esse é um ponto, né? Tentando assim, não generalizar nem simplificar tanto, mas o ponto interessante que eu vi lá foi que você consegue estocar esses containers, né, com as densidades já padronizadas. Olha, esses containers aqui estão com a densidade do carvão assim assado. Então, assim, isso ajuda muito o processo industrial, né? Fica muito mais fácil do que simplesmente chega a quantidade de carreta de várias fazendas, de vários fornecedores, e aí é feito descarga, você já não tem mais controle daquela densidade que você tem, né, quando você tem esses containers que a gente viu lá no Aliado. Então, esse é um ponto fundamental. Aí, algumas questões, tá? Primeiro, né, vamos pensar, você tem um modelo A, um projeto A, que é o transporte de carvão com carretas, né, cavalo mecânico mais carretas LS, tradicional, né, que você falou, 115 metros de carvão, né, contra 105, enfim. E aí você tem o custo disso, ou seja, o custo desse transporte de carvão com esse carreta tradicional é X reais por quilômetro rodado, né, por quilômetro, metro de carvão transportado. Nesse caso, você tem um custo também com Roland-Roloff, ou seja, aí, no caso, a gente tem que computar não só o que está sendo transportado, como, né, a distância que está sendo rodada, e também o veículo que está sendo usado. Mas você tem, como você falou, você tem 200 containers para 20 veículos, ou seja, são 2 containers por veículo, divide 200 por 2, são 100 containers, divide por 20, dá 5, ou seja, dá um conjunto de 5 duplos de container para cada veículo, né? Então, isso aí é o custo fixo, né, que tem que ser considerado. Isso tudo foi contabilizado também na hora de fazer o custo físico, a depreciação, com custo de capital, com custo de seguro, né, mais os custos variáveis, que aí já são iguais, né? E também o custo desses containers parados, ou seja, né, eles estão parados, tá na fábrica, né? Isso também está sendo contabilizado, né? Isso tudo foi comparado, ou seja, o custo de um transporte tradicional com o transporte de Roland-Roloff, né? Vamos imaginar um cenário extremamente otimista, ou seja, a questão da fila, tá? A gente
consegue contornar em parte, né? Ou seja, faz uma programação de chegada dos caminhões. Eu tenho tantos caminhões que abastecem, que vêm de determinada distância e que trazem determinada quantidade de carvão. Eu vou programar, ó, tal dia, tal horário, o caminhão seu tem que estar aqui, né? Então, assim, cabe ao transportador se virar e estar lá. Eu evitaria, com essa gestão aí, eu evitaria aquela questão de fila, tá certo? Evitando aquelas questões de fila, eu evitaria todos aqueles problemas que você colocou, o motorista que reclama, né, o custo a mais de hora extra que ele vai exigir, obviamente, enfim. Então, se eu tivesse o mundo perfeito, e a gente sabe que não é tão perfeito, né, por mais que você tenha essa gestão, é óbvio que sem ela também é pior, né, mas o mundo perfeito, se você não tivesse essa fila, e se você não tivesse que estocar, que é o grande lance de vocês tem o contêiner com a densidade controlada lá. Como é que seria esse paralelo, sabe? Essa comparação, né? Será que o roll-on-roll-off ajudaria ou ele faz a diferença nesse aspecto de realmente ter um controle, uma forma de estocar controlando a densidade e o volume dentro da fábrica? Entendeu? Essa é a primeira pergunta. Tá? Se você quiser responder. Bom, realmente, né, lá do início, a questão da tara, realmente a tara do equipamento, ela é um pouco maior do que uma carreta convencional, devido a todo o sistema que vai embarcado ali, né? Por outro lado, a compensação aí do volume, como leva um volume um pouco menor, equilibra ali dentro do peso possível de se transportar, né? Inclusive, os caminhões eles precisam ser mais robustos, né, para poder conseguir levar a capacidade máxima de tração deles tem que ser um pouco maior para conseguir fazer esse transporte e a gente não ter problemas aí, não tá subdimensionado, né? Olha, a questão da comparação do custo do transporte, né, com a utilização de carretas, né, e o transporte com a utilização do roll-on roll-off, se a gente elimina a questão da fila, a gente ainda fica com a questão da densidade, né? Para a gente conseguir ter uma escolha de densidade, especialmente, eu não sei como funciona na sua fábrica, mas dependendo das faixas de densidade selecionadas, né, a gente acaba tendo que ter um volume expressivo ali de espera para fazer a escolha, né? E quando a gente tratando isso com carretas, aí inevitavelmente a gente vai voltar com a fila, né? A gente não vai ter essa condição desse atendimento, né? Consequentemente, acaba tendo que ter ali o estoque de segurança, empaliçada, que todo mundo sabe que quando você lança a mão dele é péssimo, né? Desregula toda a produção e tudo mais, né? Então, eu acredito que a gente tem aí sim, os benefícios são todos colhidos no processo como um todo. No processo, desde o carregamento até a entrega e a produção do forno, né? De fato, o preço por quilômetro rodado no sistema roll-on roll-off, o custo por quilômetro rodado no sistema roll-on roll-off, ele é um pouco acima do custo com carreta. Mas ele se paga, né? Primeiro, só na operação que a gente já faz, os 5 a 6% da redução de quebra já paga essa diferença, e o que vem a mais é lucro, é a mais, sabe? Né? Com todos os benefícios aí que se tem, né? E o problema que a gente tinha lá também de programação, né? É possível? Sim, muitas empresas fazem, né? Muitos consumidores de carvão fazem essa programação, mas ela exige, obviamente, um gerenciamento em cima, um acompanhamento, né? Sempre falta um, sobra outro e tal, então é uma coisa que a gente conseguiu eliminar com a existência dos containers, né? Com relação ao custo do estoque, né? A gente começou a operação com 5 caminhões e 12 containers. Isso lá em 2017, 2016, 2017, as primeiras operações de roll-on roll-off, já depois de todo o estudo que foi desenvolvido.
Essa operação ela foi crescendo por solicitação da Liasa, percebendo os ganhos. E a última solicitação feita, que a gente levou esse número de containers a quase 200 containers, foi justamente para se fazer um estoque rotativo maior, a gente dilatar esse estoque em containers, né? Visando a eliminação do estoque no chão. Qual foi a solicitação? Quanto custa para colocar esses containers? Quanto que vai custar a mais? E avalia para a gente e faz uma proposta. A gente fez essa análise e esse custo dos containers ele é adicionado ao valor do transporte por metro cúbico, né? E a gente fez um novo contrato ampliando esse número de containers, né? A operação normal ela previa, depois dos testes iniciais lá com 5 caminhões e 12 containers, previa um volume de no máximo 6 containers por conjunto, né? Uhum. Se fosse assim, a gente teria que ter 60 containers. A gente tem quase 200, justamente para poder se ter foi uma unidade de negócio nova, foi uma negociação nova, essa ampliação de containers para se ter esse estoque rotativo. Tá certo? Tá. Outra pergunta, tá? Não querendo ser chato, mais chato que eu já sou, né? Mas a outra pergunta é o seguinte: existe um limite, uma faixa, um range, em que se usa o roll-on-roll-off nessa composição Romeu e Julieta, ou seja, a partir de que distância ele é viável e até que distância ele continua viável, ou independente de qualquer distância, ele está sendo utilizado? Excelente pergunta, Sebastião. De fato, eu não citei isso na apresentação, mas é muito importante. Essa operação ela funciona muito bem com distâncias curtas a médias, tá? Quando você atinge distâncias superiores a 250 quilômetros, ela já ainda funciona, tem meios de se fazer isso, né? Seja, a gente inclusive opera uma fazenda que fica numa distância maior do que essa, né? E a gente teve que desenvolver uma operação específica para ela, tá? Onde o motorista ele desloca até lá e ele fica numa pensão lá perto e no dia seguinte ele retorna, né? Então, funcionou dessa maneira, deu certo e a gente conjugou até com a operação de tanque-pipa lá na fazenda, roll-on, roll-off também, então funcionou muito bem. Então, vai de caso a caso, cada caso vai ser um caso, né? Mas, via de regra, as distâncias abaixo de 250 quilômetros são as mais aderentes ao processo, aderentes ao sistema, tá certo? E nas distâncias mais curtas, qual é a composição que você usa? Nas distâncias mais curtas, você diz a coisa de 50 quilômetros? Isso. Roll-on, roll-off. Essa distância mais curta é ideal para roll-on, roll-off. Ideal. Tá? Aí a gente faz, aí é um trabalho de logística, a gente vai ali fazer a conjugação de fazendas, né? Seja uma média com uma curta, e assim vai. Aí vai a roteirização que a equipe vai fazer. Tá, Manuela, eu vou encerrar minha parte, só vou fazer um comentário e uma sugestão, tá? Vou dar oportunidade para os demais. Ô Jaci, a questão é o seguinte, para mim, sabe? Tipo assim, o transporte para nossa área, ele é muito significativo, porque o custo de transporte da madeira, ele pesa na composição total do custo do produto nosso, né? Então, principalmente quando é madeira especificamente. À medida que você vai agregando valor, esse custo de transporte vai minimizando, mas ainda pesa muito para nós do setor florestal, tá? Então, assim, obviamente que a otimização, né, desse transporte é muito importante para que a gente faça estudo. E é um estudo simples, vocês mesmo fizeram, né? Você pega o ciclo operacional, que é composto de 4 operações: carga, descarga, viagem vazia e viagem carregada, né? Faz o estudo de tempo e movimento e tal, beleza. No caso de vocês, ainda tem o tempo de carga, o tempo de acoplamento dos containers, né? E o tempo de desacoplamento. Então, obviamente, com distâncias muito curtas, né?
esse tempo de carga, descarga, mais acoplamento e mais desacoplamento vai ser muito pesado proporcionalmente ao ciclo operacional do transporte, né, com uma distância muito curta. Obviamente, na distância mais longa, esse custo dilui, né, e aí, quanto mais distante, passa a ser interessante esses veículos, né, com composições maiores, né, Romeu e Julieta e tudo mais. E aí, assim, até como uma sugestão, né, pensando aqui, hoje a composição é um caminhão e o Romeu e a Julieta, o caminhão e reboque, né? Eu estava pensando em fazer uma suruba aí, sabe? Tipo assim, Romeu e Julieta e a filial do Romeu, sabe? Uma amante do Romeu, né? Por quê? Porque essa região que vocês atuam aí é uma região plana, quase não passa dentro de cidade, né? Então, assim, você colocar um tremião, né? O Romeu e Julieta e mais um reboque, acho que não vai ser problema aí, né? Porque a gente tem hoje veículos especiais com até 30 metros rodando nas estradas aí, né? Então, assim, aí você compensaria, ou seja, obviamente vai exigir um veículo mais robusto, né? Porque o que eu vi aí é um veículo de 300 e poucos cavalos, né? Se você colocar um tremião, você pode pôr um veículo de 400 cavalos, 500 cavalos, isso não é problema. Então, uma opção que seria aí não só para a empresa, para a Liasa, mas para as demais empresas, é pensar, né, nas distâncias maiores, até porque é uma região plana, quase não passa dentro de cidade, usar uma composição veicular que você possa usar, um rodotrem, um bitrem de 9 eixos, ou um Romeu e Julieta, mais uma semi-reboque, mais um reboque no caso aí. Isso é muito interessante, entendeu? Para poder aproveitar, né? Evitaria até do motorista ter que dormir numa pensão, ele pode ir com a composição tranquilo. Mas para nós, assim, esse estudo de otimização do transporte é muito importante porque, às vezes, a gente fica usando um veículo superdimensionado para uma distância curta e um veículo subdimensionado para uma distância longa. Então, essa otimização para nós, né, para os colegas aí das empresas, é fenomenal. Só corrigindo, a minha fábrica, a minha indústria, não, eu não tenho indústria. Eu sou professor daqui da universidade. Eu gostaria de ter indústria, mas eu não tenho, não. Deixa aí para o Hudson, deixa aí para o Bruno, deixa para o Adriano, deixa para o Peterson. Tá joia? É mais uma contribuição mesmo, tá? Se é que eu estou contribuindo com alguma coisa. Não, obrigado. Bacana, com certeza. Nessa questão do tremião, a gente, inclusive, começou a desenvolver um projeto para colocar nessa fazenda um pouco mais distante que a gente opera. O problema que a gente esbarrou foi justamente a questão da legislação que não permite veículos super dimensionados, né? No caso, veículos com mais de 18 metros e meio, se eu não me engano, em estradas de pista simples, sem à noite, no caso, sabe? Pode só durante o dia. Então, a gente tem rodotrens aí na operação de transporte rodoviário de silício metálico e ele só pode rodar durante o dia, se for em pista simples. E as nossas pistas lá na região são todas simples. Então, infelizmente, a gente esbarra nisso. Mas é uma ideia que a gente tem que estudar mais, sem dúvida, com certeza. É lógico. Manu, eu já monopolizei, passar a oportunidade para os colegas aí. Tá bom. Pessoal, surgiu mais alguma dúvida nesse tema? Não. Bom, Jaci, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Antes de finalizar, quem puder ligar a câmera e sorrir, só para a gente tirar uma fotinha, um print, na verdade. Ninguém mais vai abrir? Tá, 1, 2, 3 e... Pronto. Então, Manu, gostaria de agradecer aí a participação, gostaria de me colocar à disposição. E para quem tiver mais alguma dúvida, mais alguma questão, pode entrar em contato comigo, tá? E agradeço muito aí o convite, ok? Foi muito bacana e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós que agradecemos. Enfim, finalizamos hoje, por hoje. Até a próxima, pessoal.
Até mais, gente. Um abraço. Obrigado, Jacir. Um abraço. Manu. Até mais, Um abraço, pessoal. Boa tarde. Tudo de bom para Até a vocês. próxima. Até mais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Falou, Manu. Tchau. Falou, gente. Tchau, obrigado.